Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do verso 1 até o verso 11. É importante observar, antes de começarmos a análise verso por verso, que segundo Barbaglio e outros, a carta aos Filipenses, no formato que temos, é constituída por duas cartas. Uma, chamada Carta da Prisão, que compreende os capítulos 1 e 2 e alguns versos do capítulo 4. E a segunda carta, a carta polêmica, é considerada o capítulo 3, mais os versos 8 e 9 do capítulo 4. Assim, segundo essa teoria, um redator posterior juntou as duas cartas que Paulo enviara aos Filipenses. Isso não significa que ele não tenha enviado outras cartas também. No entanto, essas duas cartas enviadas aos Filipenses, segundo essa hipótese, foram agrupadas nesta carta que chega até nós. Alguns elementos do capítulo 3 podem indicar essa teoria, no sentido de que seja uma carta segunda, enviada em outras condições, e que reforça a ideia de que outras cartas anteriormente enviadas existam. Então, seria do 3:1b até o capítulo 4, verso 1, mais os versos 8 e 9. Como hipótese de diferença temática entre uma e outra, é interessante considerar. Pois bem, capítulo 3, verso 1, no caso, parte A, finalizando a primeira carta, segundo a hipótese indicada. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Uma indicação de finalização. Então, 3:1, parte B. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Bem, essa última expressão, que eu escreva as mesmas coisas, faz uma referência a coisas anteriormente escritas, dando uma ideia de que o que ele vai escrever agora não é uma primeira carta e não é uma primeira vez. No entanto, ele retoma assuntos indicados em textos que ele escreveu, em cartas que ele escreveu anteriormente. Então, escrever novamente as mesmas coisas dá uma indicação de que este momento, ou esse trecho que agora estamos abordando, não faz parte do texto anterior, indicando uma nova comunicação, um novo contato, um novo texto, uma nova carta que retoma alguns assuntos anteriores e reforça outros. E ele diz que isso para ele não é pesado, não é algo assim inconveniente, pois como mestre ele está habituado a repetir muitas vezes a mesma coisa. Isso é uma característica de professor, isso é uma característica de mestre, estar disposto a ensinar várias vezes a mesma coisa, seja para as mesmas pessoas, reforçando as ideias, o ensinamento, seja para novas pessoas. Então, ele esclarece aos filipenses que para ele não é algo pesado, mas ele entende que isso traz segurança aos filipenses, a repetição de assuntos ou a retomada de assuntos. Bem, aí no verso 2 começa então uma parte bastante polêmica desta carta, dessa possível carta, a segunda carta começada no capítulo 3, que é as 3 advertências que ele faz sobre cuidado, cuidado, acautelai-vos, cuidado, cuidado, cuidado. Há uma
outra ameaça. Há uma ameaça nesse momento da escrituração desse trecho. Quem são essas pessoas que estão ameaçando? Que ameaça é essa? O que a gente vai tentar entender a partir das indicações no texto. O primeiro cuidado dos três: acautelai-vos dos cães. Bem, a expressão cães certamente não indica propriamente uma pessoa, mas é uma forma de falar presente nos judeus quando eles se dirigiam aos gentios. Ou seja, nos dias de Paulo, os judeus tinham essa maneira de falar, tanto usando a expressão cães quanto usando a expressão porcos, para indicar a impureza dos gentios. Esse uso aparece, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 6. Também aparece no capítulo 15, verso 26, da mulher cananita. E também em 2 Pedro, capítulo 2, verso 22. O uso dessas expressões, cães, porcos, para indicar os gentios. Bem, Paulo, aqui no seu ardor, da sua comunicação, usa essa expressão para esses homens, essas pessoas de quem ele quer alertar os filipenses. Bem, como é uma expressão usada de judeus para gentios impuros, a gente pode considerar que Paulo estivesse aqui trabalhando com uma expressão utilizada pelos judeus aos gentios num sentido contrário, como se esses homens que a gente vai indicar no texto, ou vai observar no texto, que podem se referir a judeus cristãos, zelosos pela guarda da lei e dos costumes da lei judaica, que seja a expressão utilizada por eles para os gentios, considerando que a igreja dos filipenses tem na sua composição gentios na maioria. Então, pode ser que esses inimigos, esses obreiros fraudulentos, que ele vai dizer mais à frente, estejam usando essa expressão para os gentios. Então, Paulo, no calor da sua emoção, inverte o texto, inverte a expressão. Uma vez dirigida a gentios, agora ele diz inverter para aqueles que dizem isso dos gentios. Então, cuidado com os cães, uma expressão pesada para indicar provavelmente que os cães mesmos, aqueles que acusam os gentios de cães, é que na realidade o são. Aí vem o terceiro cuidado: acautelai-vos dos maus obreiros. Bem, agora vai clareando e ajudando a gente a identificar quem seriam essas pessoas. Bem, como ele chama de maus obreiros, uma expressão já utilizada por ele em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13, para indicar missionários cristãos. Ou seja, então, esses obreiros são obreiros cristãos. São profetas, missionários, que vão de igreja em igreja ensinando a palavra de Jesus. Então, não são homens comuns que têm a sua atividade comercial e que viajam, mas são obreiros, ou seja, são missionários, são pessoas que vivem do Evangelho para o Evangelho. Esse uso desse termo também aparece nos Evangelhos. Mateus capítulo 9, versos 37 e 38, e Lucas capítulo 10, versículo 2. Então a gente já pode entender que cuidado com os maus obreiros está falando de judeus cristãos. Não judeus não cristãos que vão perseguir os cristãos ou os judeus que se converteram ao cristianismo como uma seita, como um desvio, como Paulo fazia. Mas sim
propriamente judeus convertidos ao cristianismo que se tornam missionários pelo mundo, pregando o evangelho sob a ótica judaica, de que todos precisam circuncidar, todos precisam se tornar judeus para pertencer à Igreja de Cristo. Bem, o terceiro cuidado que ele aponta reforça esse pensamento. Acautelai-vos, e aí a revista atualizada Almeida vai dizer, acautelai-vos da falsa circuncisão. No entanto, a palavra grega utilizada pelo autor é mutilação ou mutilado, acautelai-vos dos mutilados. Bem, essa expressão mutilados já apareceu em Gálatas capítulo 5, verso 12. Uma vez que a circuncisão é um corte no prepúcio do pênis do homem, Paulo então pode utilizar a expressão mutilação para indicar a circuncisão. Bem, então a gente já percebe por essa terceira advertência, esse terceiro cuidado, que são pregadores da circuncisão, são circuncidados e que exigem o ato da circuncisão para a pertença ao povo de Deus, para a pertença à igreja. Então, os três cuidados vão construindo o perfil desses inimigos, desses que os filipenses precisam ter cuidado. Verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem, no verso 3, ele vai então conceituar o sentido de circuncisão para a igreja. Como que a igreja interpreta a circuncisão no Antigo Testamento? Pelo menos a igreja paulina, a igreja sob a influência do apóstolo Paulo, interpreta que a circuncisão no Antigo Testamento literal, né, o corte lá no membro para indicar pertença ao povo de Israel, deve ser lido como um símbolo, como uma metáfora, como um sentido abstrato, em que a circuncisão seria uma ação do Espírito no coração, em que a marca não seria no corpo, mas a marca estaria na mente, no coração, e se expressaria no comportamento, na relação com o outro, na expressão do viver, e não uma marca, uma cicatriz no corpo. Então, esse raciocínio de Paulo, de que a circuncisão do Antigo Testamento deve ser lida como uma interpretação simbólica de uma ação do Espírito e não de uma ação do homem, já apareceu, por exemplo, em Romanos capítulo 2, versos 28 e 29. A expressão nós que adoramos a Deus no Espírito, né, a palavra adoramos, já também aparece em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, onde ele fala de apresentar a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. A palavra culto é a mesma palavra traduzida aqui por adoramos. Então, nós que prestamos o culto racional é que realmente temos a marca de Cristo. E esse culto racional é claramente indicado lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Qualquer interesse maior sobre uma explicação de Romanos 12, eu tenho vídeos em que explico Romanos 12, o que seria esse culto racional. Verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne, se alguém outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Uma característica dessa segunda carta, que seria o capítulo 3, a hipótese que temos levantado, ou seguido, reforça-se pelo discurso em primeira pessoa que Paulo vai usar no capítulo 3. Né? O eu, né, de Paulo está bastante presente
nesse discurso. Então, para desconstruir uma acusação de que Paulo não teria os requisitos, Paulo não teria o perfil, Paulo não teria o currículo para ser um apóstolo, um pregador do evangelho que nasce entre os judeus, então ele estaria acusando esses obreiros que têm essa estirpe de estarem agindo errado por ele não estar à altura de competir com eles. Paulo vai dizer que não é essa a razão pela qual ele desconstrói a ideia de que a genealogia, a origem, a estirpe seja algo importante agora no Evangelho de Jesus Cristo. Para Paulo, o Evangelho de Jesus Cristo nos leva a ser novas criaturas, ou seja, aquilo que éramos antes, ou que nos dava algum orgulho antes, tudo é deixado e recomeçamos todos juntos no Evangelho de Cristo como iguais, evitando e abrindo mão de tudo aquilo que éramos quando criatura anterior, como ele vai indicar na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Então ele vai fazer um discurso agora em primeira pessoa, um trecho, onde ele apresenta que ele teria também características e condição de confiar nas suas características judaicas e dizer, realmente, eu sou apóstolo, eu vou pregando e eu tenho aqui as credenciais, eu não sou diferente deles. No entanto, ele decide e ele acha, acredita, que essas coisas precisam ser deixadas de lado quando a gente abraça o Evangelho de Cristo. Então ele diz, eu poderia também confiar nas características pessoais, as características de corpo, de ascendência que eu tenho. Como já indicada também, essa confiança na carne fala a confiança naquilo que eu sou, naquilo que eu era, naquilo que eu herdei. Também está presente em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 21. O 22 ajuda também a entender melhor. Verso 5 ele começa a descrever as suas características, como também já feito em Romanos capítulo 11, verso 1 e Gálatas capítulo 1, versos 13 e 14. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, a expressão Israel vai indicar o povo de Deus, da tribo de Benjamim, uma das tribos muito importantes entre Israel, a tradição judaica dizia nos dias de Jesus que a tribo de Benjamim foi a primeira a atravessar o Jordão, a primeira a pisar na terra prometida, e então ele também tem o primeiro rei de Israel, que vai dar o nome a Paulo, né? Saulo, e também diz hebreu de hebreus. A expressão hebreu aponta para a questão cultural. A palavra Israel aponta para a posição do povo como pertencente a Deus. E quanto à lei, fariseu, ou seja, entre os seguidores da lei, ele pertence ao grupo mais rigoroso, ao grupo mais exigente, ao grupo que acreditava que as ordenanças de purificação dadas no Levítico aos sacerdotes também incluiria todo o povo de Israel, uma vez, segundo o argumento farisaico, que Israel seria uma nação de sacerdotes, então os fariseus interpretavam que os ritos de purificação deveriam ser também aplicados a todo o povo de Israel. Então, o farisaísmo era tão rigoroso que tomava as regras de purificação escritas apenas para os sacerdotes, no ofício do culto, no templo, e dizia que precisava também ser seguida pelos demais, por todo o povo. Então, quanto aos grupos no Israel, ele era pertencente ao fariseu, um dos mais rigorosos. 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ou seja, ele era tão zeloso que ele chegava ao ponto de perseguir grupos que
desentoava da tradição recebida, da tradição judaica, ao ponto, por exemplo, de perseguir a igreja, que indicava que Jesus era o Messias. Isso era rejeitado pela maioria israelita. Então ele chegava a esse nível de zelo, né? Perseguir os judeus que se opunham. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse tipo de argumentação parece bastante em Romanos. A justiça que há na lei. Há uma justiça na lei. Cumprir a lei, seguir os ritos da lei, traz uma justificação. Então ele diz, segundo os preceitos da lei, segundo a justiça que há em cumprir os preceitos da lei, ele se aponta como irrepreensível, ou seja, ele era completamente justo segundo os critérios da lei judaica. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, ou seja, ser justo, ser irrepreensível segundo a lei judaica, segundo a lei de Moisés, ele diz, o que para mim era lucro, e ele se gabava certamente disso, isto considerei perda por causa de Cristo. Aí começa agora o raciocínio, já indicado em textos anteriores, como 2 Coríntios capítulo 5, de que estar em Cristo, ir para Cristo, significa abrir mão de todo o privilégio, todas as conquistas alcançadas segundo a carne, segundo os méritos próprios. Então, tudo aquilo que eu alcancei, seja recebido pela tradição, pelo nascimento, seja pela conquista, pelo esforço particular, eu abri mão disso tudo para ganhar a Cristo, é o que ele vai dizer no verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo apresenta algo muito interessante no seu raciocínio, colocando Cristo, estar em Cristo, em oposição a qualquer conquista, qualquer mérito alcançado pelo indivíduo, pelos seus próprios esforços ou recebido pelos ancestrais numa tradição genealógica ou numa tradição religiosa. Para alcançar Cristo é necessário chegar zerado, é necessário chegar sem nada, absolutamente desprovido de qualquer vantagem ou mérito, para então alcançar a Cristo. Ou seja, Cristo se inclina para aqueles que não têm nada. Cristo se inclina para aqueles que não são nada. Cristo se inclina para os pecadores. Não vim chamar justos. Qualquer um que se apresente justificável, qualquer um que se apresente com justiça própria, qualquer um que não precisa da misericórdia, esse Cristo não interessa para Cristo, ou Cristo não interessa para essa pessoa. Como é apresentado nos evangelhos constantemente, aqueles que se auto-justificam, como na parábola do fariseu e publicano, não precisam de Cristo. Mas aqueles que estão desprovidos de todo o mérito, de toda a glória, de toda a justiça, então é esse que precisa de Cristo. Então Paulo apresenta isso aqui no seu texto, mostrando que Cristo está em oposição a qualquer outra condição meritória do homem. E para ganhar a Cristo, para alcançar a Cristo, para receber de Cristo ou estar em Cristo, é necessário que o homem se esvazie de toda a sua glória, de toda a sua altivez, de toda a sua crença de que seja ou vala ou merece alguma coisa. Então, para ganhar a Cristo, eu precisei abrir mão de todas as coisas conquistadas e chegar diante de Cristo zerado, como alguém sem nada, como todos os outros iguais. Verso 9. E ser achado nele, ser encontrado nele, e ser visto a partir dele, não tendo justiça própria, que procede de lei ou de qualquer outra coisa, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É esse o ponto importante no argumento de Paulo, que em Cristo todos se igualam a partir da fé.
A fé que colocamos em Cristo é que nos justifica, é que faz com que nós recebamos a sua salvação, é que nos faz ser achados nele, desprovidos de toda a justiça, de todo o mérito anterior. Então Paulo decide abrir mão de toda a sua conquista, todo o seu esforço, tudo aquilo que ele lutou a vida toda, tudo aquilo que ele se orgulhava de ter recebido dos seus ancestrais. Ele abre mão de tudo para alcançar Cristo, porque para chegar em Cristo, para receber a misericórdia de Cristo, para estar em Cristo, é necessário estar completamente zerado, sem mérito nenhum, completamente dependente. E ele julga isso ser a melhor coisa da vida. Verso 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Provavelmente uma confissão batismal, né, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, que é a esperança do cristão, e a comunhão dos seus sofrimentos, sofrer com Cristo, sofrer como Cristo, sofrer a semelhança de Cristo, conformando-me com ele na sua morte. Ou seja, entendendo que o caminho de Cristo, do sofrimento e da morte, é o caminho para Deus. Então ele apresenta que escolher o sofrimento de Cristo, ou sofrer com Cristo, morrer com Cristo, é que vai trazer a ressurreição com Cristo, é que vai conduzir ao caminho da ressurreição com Cristo. E todas aquelas coisas conquistadas que ele tinha não levaria à ressurreição, que é a grande esperança de Israel dos seus dias, a ressurreição. Então ele diz, para chegar à ressurreição, o caminho é Cristo, e não todas as conquistas e méritos e justiça própria ou justiça da lei que tenha conquistado ao longo de sua vida. Para finalizar o nosso estudo, no verso 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A expressão é difícil, porque é possível ele não alcançar a ressurreição dentre os mortos, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então há a possibilidade de não alcançar, há a possibilidade de não ser salvo. Bem, acredito que Paulo aqui não coloca em xeque o poder de Deus, não coloca em xeque a fidelidade de Deus, não coloca em xeque a salvação de Cristo, o poder de Cristo, a capacidade de Cristo em salvar. Mas o que ele está pondo em xeque é a si mesmo. Ele confia em Deus, ele confia em Cristo, mas ele não confia em si mesmo. Ele diz, para de algum modo alcançar a ressurreição, o que poderia acontecer para ele não alcançar a ressurreição? Cristo poderia falhar? Deus poderia mudar de ideia? Poderia não cumprir a sua promessa? Não. A possível falha na ressurreição não está em Deus ou não está em Cristo, mas está no homem, no ser humano. Paulo não confia em si mesmo. Por mais que ele esteja firme, fiel, ele acredita que ele ainda pode falhar, ele ainda pode virar as costas. Ou seja, não que ele deseja fazer isso, mas ele apresenta como a possibilidade do homem, a possibilidade do ser humano de voltar atrás, de negar, de renunciar, de abandonar o caminho, de voltar ao pecado, de voltar à velha vida. Essa possibilidade do homem falhar existe. Ele não confia em si mesmo. E por isso ele persevera com fidelidade, com luta, com esforço, até o último minuto, para não cair, para não voltar atrás. Essa possível dúvida da ressurreição, apresentada no verso 11, não aponta para Deus ou para Cristo, mas aponta para o homem, na sua falha, na sua inconstância, na sua incapacidade, muitas vezes, de manter-se no caminho, de manter-se fiel. O ponto aqui é o homem. O homem pode falhar, o homem pode pecar. Deus é fiel, Cristo é fiel, mas o homem pode, em algum momento,
voltar atrás ou deixar a desejar, como a história mostra na vida de tantos que começou o bom caminho e depois falhou ao longo do caminho e desistiu, abandonou antes de chegar no final. Um abraço.